Queria registrar a presença do vereador Henrique Vieira, do deputado estadual Flávio Serafim e do vereador Beto da Pipa. Então vamos lá, o primeiro inscrito é o Sidney. E ao longo das falas, quem quiser fazer uso da palavra, a mesma coisa, continua procurando a Cristina e o André para poder se inscrever. Boa noite a todos e a todas, boa noite à mesa. Meu nome é Sidney, eu estou como presidente da Preserve. A Preserve é uma associação de preservação ambiental em Várzea das Moças. Eu estive na segunda audiência lá em região oceânica e falei sobre o descaso com relação à região leste, em detrimento de Pedotiba e da região oceânica mesmo. Falei também e registrei lá o nosso repúdio com a proposta de construir um polo industrial em Várzea das Moças, uma região cercada pela Serra da Tiririca. Bom, mas nessa segunda audiência a gente conseguiu acesso a essas informações que nós não tínhamos antes. Então eu queria compartilhar com vocês alguns dados que são muito importantes para nós moradores da região leste. Para vocês terem uma ideia, vamos aos dados constantes desse diagnóstico aí. A região leste, composta pelos bairros de Muriqui, Rio do Ouro e Várzea das Moças, tem uma população de 6.720 pessoas, uma população um pouco menor do que o bairro de Maria Paula. Niterói tem 54 linhas de ônibus, que transportam diariamente 98.362 pessoas. Dividindo este número pelas 54 linhas, nós temos uma média de 3.278 passageiros para cada linha. Os dados mostram algo que nós, moradores da região leste, estamos cansados de saber. As duas linhas de ônibus que mais transportam passageiros, chegando a ser mais do que o dobro da grande maioria das outras linhas, são as linhas 46 e 48, que somadas transportam diariamente 27.870 passageiros, ou seja, mais de 4 vezes a população da região leste. Esses milhares de passageiros são vistos todos os dias pela manhã saindo correndo de um ônibus vindo de São Gonçalo ou de Maricá para pegar o 46 ou pegar o 48, ficando expostos ao tempo e às precariedades do sistema de transporte. Tem um agravamento. Em um espaço de 300 metros no máximo, existem as manobras e pontos finais de 5 linhas e mais 2 fazendo paradas no mesmo local. Nos horários de pico, não tem onde parar tantos ônibus, que ficam em filas duplas e filas triplas. Neste mesmo espaço de 300 metros, ainda temos a garagem da Pedotiba, onde saem e entram diariamente 250 ônibus. Temos as vans que fazem São Gonçalo e Niterói também, que fazem o retorno no mesmo local. Ainda temos, nesses mesmos 300 metros, um CIEP. Essa mesma rotatória é utilizada como acesso a uma escola municipal com 650 alunos e a um colégio particular. Quem não viu, não conhece esse local, precisa ver a loucura que é isso, principalmente às 5h30 da tarde. É uma confusão enorme. E tudo isso sem considerar o movimento no verão, pois as praias oceânicas são as preferidas para a população de São Gonçalo. Então, vira um caos esse local em Várzea das Moças. A situação que hoje já é gravíssima só vai piorar com o adensamento e o crescimento natural das regiões de Pedotiba e Oceânica. Então, sendo assim, em nome da população da região leste, reiteramos aqui mais uma vez a necessidade urgente de se construir um terminal em Várzea das Moças. Não só construir um terminal, mas buscar uma solução viária para a conexão de São Gonçalo com a região de Pedotiba e região oceânica. Obrigado, senhores. Muito obrigado, Sidney. Ricardo Garcia, é isso?
Ricardo Garcia. Opa. Oi? Boa noite a todos e todas. Meu nome é Ricardo, eu sou biólogo, eu sou gestor ambiental, sou morador de Pendotiba, moro aqui há 12 anos, morei em São Francisco 15 anos e hoje eu estou trabalhando junto do vereador Daniel Marques, trabalho no mandato dele como assessor de meio ambiente. Eu trouxe algumas imagens, vou tentar ser rápido, são várias. Bom, isso aí é Pendotiba, uma área verde enorme. Só que a gente aqui não tem praticamente lazer, não tem recreação, porque já tem muito espaço, a gente não tem uma praça, a gente não tem uma área de lazer aqui. Ou seja, acho que são 3 praças, que é Maria Paula, Lago da Batalha e essa aqui do Badu. Apesar de ter uma área verde enorme. Qual a ideia? Pode passar, Cíntia. A ideia é o seguinte, nós temos 3 áreas ali que foram reservadas, 3 áreas verdes, Sapê, Matapaca, Fazendinha e Antena, que é ali em Portugal. E a ideia é transformar essa área ou num parque, ou transformar em unidade de conservação, ou num monumento natural, um horto, para que a população da região de Pendotiba tenha uma área de lazer. Pode avançar, Cíntia. Aí estão as 4 áreas verdes que estão no plano urbanístico de Pendotiba. Pode avançar, Cíntia. E aí está a demarcação, ou seja, olha a quantidade de população que vai habitar essa região. Isso é uma previsão futura. Nós já temos pessoas habitando, não são poucas, são 55 mil pessoas que habitam Pendotiba e a tendência é aumentar em mais ou menos 10%. Ou seja, vão ter mais gente morando aqui sem uma área de lazer, sem recreação. Isso é a primeira parte. Esse é meu vizinho. Pode avançar, Cíntia. Essa é a questão social. Esse é o plano diretor de 92. A área em azul eram áreas que existiam no plano diretor de 92, que eram voltadas para o social. Aquela área azul maior em cima fica ali na Avenida França, Portugal. Pode avançar, Cíntia. Aí a evolução, né, em 38 anos da população dessa região. Que está pequena ali, não dá para chegar, mas tem uma estimativa de ano a ano quanto ela cresceu. E a gente nota que, mais uma vez, aquela região ali de Portugal, ali, a Avenida Portugal e França, a população é pequena ali. Mesmo durante os anos, né, em 38 anos, cresceu e cresceu pouco, apesar de ter uma área grande verde. Pode avançar, Cíntia. Aí é o plano urbanístico Pendotiba. A gente nota que naquela região tem bastante ZEIS, né, social ali. E a ideia que eu estou dando aqui seria a gente fazer um levantamento naquela região, as vias ali, as vias estruturantes, se tivesse naquela região a Avenida França ali, a Avenida Portugal, que fazem ligação com o Washington Luiz no Sapê e Largo da Batalha, que houvesse as vias que já são largas, estão no plano de alinhamento de 97, são largas, então que houvesse ônibus ali naquela região e a gente pudesse adensar essa região com construções sociais. Pode avançar, Cíntia. Pode mais um. Largo da Batalha. Ali é o entrocamento do Largo da Batalha que nós temos problema de trânsito nessa região. Temos grandes engarrafamentos nessa região e o plano vai adensar mais essa região ainda. Segundo o Renato Parandier, isso aí vai ser solucionado. E eu estou trazendo uma das ideias que eu posso dar aqui para o plano diretor, é justamente... Avança, Cíntia. Então, nós temos as 2 estradas, né, a Francisco da Cruz Nunes subindo e a estrada de Itaipu, estão as 2 ali. Só que a estrada de Itaipu, ela só tem mão descendo, não tem mão subindo. O que nós poderíamos fazer? Essa mão poderia ser dupla, descendo e subindo para o Largo da Batalha.
eu tinha algumas fotos, só que não vai dar tempo de colocar. Alguns pontos dessa estrada que são mais estreitos, mas mais ou menos 80% a 90% da estrada é larga. Só dá para ter 4 a 5 vias. Pode avançar, assim. Mais uma vez ali as duas estradas, e a gente vê o seguinte: quem sobe da região oceânica... Conclua, Ricardo, por favor. Para concluir, quem sobe da região oceânica, ele vai automaticamente fazer uma grande volta pelo Cantagalo, vai sair no Largo da Batalha e cair num engarrafamento. Pode avançar, gente. Qual seria a ideia? A ideia ali era você ter uma via subindo pelo Maceió. Tem uma rua aqui, vicinal aqui, ó, se dá para ver. Essa rua vicinal poderia ter aqui, não sei, uma ponte e outra ponte aqui por cima da Rua Barbosa. São duas pontes pequenas. E aí você jogaria o trânsito direto da região oceânica aqui, ó, pelo Maceió, por essa via aqui, que não é uma rua estreita, pelo plano de alinhamento não é uma rua estreita. Fazia a passagem por aqui já descia logo a estrada da Cachoeira. E praticamente aquele engarrafamento que nós temos aqui nessa região do lado da Batalha aqui, que é o pessoal que vem da região oceânica aqui, não teria mais. Nós temos todo o trânsito da região oceânica descendo por aqui. Pode avançar, Cíntia. É outro vizinho meu, avança mais um. Mais uma, Cíntia. Essas são áreas que a gente poderia anexar à região de Pendotiba. Essa área aqui de Maria Paula, mais uma, Cíntia. Essa região do Sapê, elas fazem mais parte da região de Pendotiba do que da região norte. Mais uma, Cíntia. Essa daqui é a estrada velha, essa daí? Não estou vendo aqui. Conclua, por favor, Ricardo. Ah, não, Parque da Colina. A Parque da Colina, olha só, está bem adensado, poderia pertencer a Pendotiba. Avança mais uma. É o mesmo caso aqui, a Estrada Velha também poderia pertencer a Pendotiba também. Mais uma, Cíntia. E é uma ideia porque a população não consegue às vezes enxergar a dimensão do plano. A ideia é o quê? Você dividir o plano em áreas desse tipo aqui e a população poder enxergar melhor. Obrigado aí. Boa noite. Obrigado, Ricardo, pela sua contribuição. Cíntia. Você me encontra. Cíntia Souza. Boa noite. Eu tenho diversas questões aqui em função, inclusive, da última audiência. A primeira delas é uma resposta que a Verena deu a Sidney a respeito do terminal em Várzea. Eu acho que um terminal em Várzea vai depender de um plano de mobilidade. Então, de novo, eu clamo por um plano de mobilidade. Eu não sei como estamos fazendo um plano diretor sem plano de mobilidade. A outra é, Pipico, na segunda-feira, você falou que você estava, enfim, fazendo o plano diretor que nós tantos queríamos. E eu quero só lembrar a experiência que a população teve com a operação urbana consorciada e com o próprio PUR de Pendotiba. Então não dá exatamente para a gente ficar jogando os braços aos céus e agradecendo de joelhos. A outra questão que eu gostaria de lembrar é que no dia 19, na primeira audiência no Fonseca, a população do da região norte, reivindicou muito a questão das calçadas. E eu queria lembrar que a zona sul da cidade, chamada Praias da Bahia, está tendo a sua Moreira César renovada com dinheiro do fundo do FGTS. Eu, particularmente, eu acho que a Moreira César não precisa de nada, considerando a enorme carência que a região norte da cidade tem. Eu não entendo, eu sei que isso é uma iniciativa do deputado, hoje secretário Sérgio Sveiter, mas eu suponho, posso estar equivocada, mas eu acho que qualquer ação dentro do município deveria passar pela prefeitura. Eu me questiono como é que se priorizou fazer uma grande obra na Moreira César, se a região norte, por exemplo, é extremamente carente, conforme pudemos presenciar no dia 19.
A outra coisa que você falou, Pipico, foi a respeito das 5 ETEs que a Prefeitura está fazendo. Eu tenho uma dúvida, quem faz ETE não é Águas de Niterói? Você falou, acho que eu entendi, era isso, que vocês estavam fazendo ETEs. Depois você me responde isso. A outra coisa que eu achei uma piada, houve uma matéria do Globo no dia 23, onde o Jean-Pierre Biot, que é o presidente da ADEME, falando sobre Charitas, ele diz que está fazendo Niterói para pessoas. Isso para mim só pode ser sarcasmo da pior qualidade. Primeiro, considerando que Charitas é um bairro que não tem nada além do catamarã. Então, qualquer pessoa que precise ir a um supermercado ou uma padaria vai ter que pegar um carro para ir a qualquer lugar. Então, ele está adensando de forma que se permite fazer em Charitas e Biot ter o licenciamento para tal, permite com que ele fale que está fazendo Niterói para pessoas. Isso é, no mínimo, cínico, Biot. A outra coisa que eu gostaria, Fabrício, que fosse acrescentada é os tais arranjos populacionais que eu falei do IBGE. Do arranjos populacionais. Se você quiser, depois eu te dou o link correto. Porque eu acho que não dá para a gente falar apenas das pessoas que vêm para Niterói. Niterói é um ponto de passagem de Maricá e de São Gonçalo na direção do Rio. Essa imensa população que passa influencia em muita coisa em Niterói. Então, eu acho que o diagnóstico é pouco em relação a isso. A outra coisa que eu gostaria de saber é, assim como o Ricardo comentou, esses novos limites para a região em relação ao PUR Pendotiba, como é que vão ficar, né? Eu não me lembro quem, mas em algumas outras audiências alguém comentou isso, sobre esses novos, inclusive foi Marcolini, se não me engano, na região norte, até falou da questão de juntar, eu não refleti sobre isso não, mas fala de juntar a região leste com a de Pendotiba, mas pelo menos a região de Pendotiba, com certeza, conforme Ricardo apontou, tem alguns pontos que eu acho que ela precisaria ser revista e eu quero saber em que momento que isso seria feito. A outra coisa, eu achei excelente que os cenários passem antes do Compur. Eu só gostaria de lembrar que janeiro é um mês de férias, é um mês de difícil participação da população, então da gente tomar cuidado com isso, né, para que a gente não expanda esse prazo, que eu acho ótimo, que passe no Compur, que a gente possa discutir mais, eu acho louvável, beleza, mas que a gente não caia como a gente caiu no PUR Pendotiba, fazendo isso no período de férias misturado com carnaval. Era isso que eu tinha para falar, muito obrigada. Professor Wagner Morno. Não. Eu estou propondo que na fala do professor Wagner a gente encerre as inscrições, até porque só tem até agora o professor Wagner inscrito, né? Então a proposta é que na fala do professor Wagner a gente encerre as inscrições e a mesa responde e faz considerações sobre o que já foi dito. Eu lamento ter pouca gente, gostaria que tivesse mais. Então eu vou pedir aos presidentes das associações aqui presentes. Professor, só uma observação, tem o PC escrito também, Paulo César da Fazendinha. Da Fazendinha? Cadê ele? Isso, está ali, ó. Meu livro, vem cá, fica aqui perto de mim. Vem pra cá. Logo em seguida é o Paulo César da Mas Fazendinha. eu vou dar um gancho para ele, pronto. Porque nós estamos preocupados com muitas coisas. Então eu estava falando dos presidentes da associação, daqui para frente, veremos, ajudar você na mobilização. E eu peço a vocês que são das associações de moradores dessa região, que mobilize os presidentes das associações, principalmente da região oceânica, que lamentavelmente a maioria dos presidentes da Associação da Região Oceânica são cooptados pelo SECROM, que eu não tenho gostado, eu tenho acompanhado desde 2004, desde 2003 que eu venho acompanhando os movimentos sociais aqui, e eu fico muito triste em ver que o SECROM não atua com efervescência, com vontade
junto às associações de moradores. O SECROL não se mete com vocês aqui na região de Pelotiba, acho bom, porque assim vocês mesmos se organizam mais, venham mais e produzam mais. Então, o que eu queria falar mais para a Verena e para a equipe dela e para os presentes, é porque se eu for começar a ficar falando os meus conceitos urbanísticos, eu vou tomar tempo de vocês. Então eu peço que vocês visitem meu Facebook, Wagner Morgan de Almeida, ou Niterói Motilada, que eu vou botar uma série de artigos, cartas, sobre de como eu encaro. Aí é uma posição minha pessoal, para que as pessoas possam ler e refletir. E Verena, posição minha pessoal para a sua equipe. Então, os últimos estudos e pesquisa que fiz é que existem hoje técnicos de urbanismo no mundo, na Europa, em outros países, questionando um termo que é usado na técnica de planejamento desde o começo do século, pós-Primeira Guerra, que os urbanistas modernistas começaram a usar o chamado zoneamento. O zoneamento surgiu como pensamento de tentar fazer a cidade higiênica, a cidade limpa do pós-guerra, mas também já tinha começado essa discussão da zoneamento para as cidades novas que se pretendiam fazer na Revolução Industrial, quando as cidades começaram a ter vilas operárias. Então, o termo zoneamento, na verdade, era uma forma de delimitar as exclusões sociais. Ali é operário, aqui é pobre, aqui é não sei o quê. No modernismo vem o zoneamento. Aqui é igreja. Pasme que o Lúcio Costa projetou em Brasília, setor de igreja. Você vai domingo, está engarrafado, tem 30 igrejas, uma querendo ser mais bonita que a outra. Um horror. Lamentavelmente, ou razoavelmente, a própria cidade, na Asa Norte, estão surgindo novas igrejas evangélicas, etc. Porque igreja, na verdade, é símbolo de comunidade, como é a igrejinha que nós temos lá na Fazendinha. Então, nós temos um patrimônio histórico, eu já conversei com ela aqui na região de Pelotiba, que tem as suas representações religiosas das suas comunidades. Não sei quem é que é da igrejinha aí, que está aí presente também. Quem é? Alguém falou, tem um cara aí da igrejinha, não sei. É você, né, companheira? A sua igrejinha é qual? É essa aqui de Pelotiba? Essa amarela? Que está cheia de prédio em volta, que acabou com ela? Que ela era um símbolo do lugar, né? Ela era um símbolo, deixou de ser símbolo. Está sufocada pelos prédios. Mas não vamos discutir isso, não. Voltando à questão do zoneamento, o termo zoneamento mudou de figura de uns 20 anos para cá, principalmente no Brasil, quando usaram para identificar as tendências das áreas urbanas para que pudesse zonear as áreas urbanas em cima das vocações. Então fica bem claro para todos aqui, zoneamento pode ser perverso ou não, pode ser coisa de zona mesmo, zoneamento, mas pode ser também coisa boa. Então o uso do zoneamento é muito perigoso no exercício do planejamento, Verena, quando não se leva em conta, dentro dessas zonas, das subzonas, as vocações, as tendências, a existência das áreas verdes, a existência das permeabilidades dos sistemas viários. Então, o zoneamento é um instrumento, conclua, professor, mas não é uma solução. E eu queria também lembrar que todos, principalmente a Verena e sua equipe, todo mundo, que nós temos, inclusive a Regina Binestar vai me dar a razão, que hoje os planejadores, a maioria deles, inclusive os mais modernos, esqueceram de uma palavra base, chama vocações. As ruas têm vocações, os bairros têm vocações. O entorno de praças tem vocações. Por exemplo, um campinho de futebol, como aqui pertinho da Fazendinha, é uma vocação de um ponto de encontro. Se aquela área vira um clube, vira uma coisa especulada, a população vai para onde? Se aquilo ali é a vocação de lazer daquela comunidade. Então, a palavra vocação
precisa ser muito bem entendida. E também parar de os governos municipais, principalmente de Niterói, Heitor, dizer que Niterói tem vocação turística. Babau. A vocação de Niterói é várias. É industrial, é moradia, é universitária, é indústria naval. O turismo fica por último. A vocação turística interessa ao especulador imobiliário da nossa cidade. Só isso. Muito obrigado, professor. Paulo César vai fazer boa noite a todos. Eu queria ser breve porque eu tive em outras audiências e não entendo por que a prefeitura tem 4 anos para não nos receber e quando nós recebe só dá 3 minutos para a gente reclamar. É bem difícil você falar, pô, eles têm 4 anos para poder não nos receber e quando nos recebe só dá 3 minutos para a gente falar. E queria dizer também, reclamar, porque eu moro próximo ao reservatório da água de Niterói, na Fazendinha, no Sapê, eu e mais 350 famílias, que não é assistido pelas águas de Niterói. Então, esse povo é obrigado a comprar os canos, os tubos do seu bolso, fazer um gato na rede, que é ilegal, mas ninguém vai morrer de sede morando a 5 metros do reservatório da água de Niterói. Não somos assistidos pela AMPA, porque é feito vários pedidos de relógio e a AMPA não põe relógio, não sei porquê, algum problema com a prefeitura, que na gestão passada aí do outro prefeito teve uma intervenção, teve um problema e graças a Deus nós conseguimos, a associação conseguiu reverter esse problema e até hoje, a minha comunidade é obrigada a andar a pé aproximadamente 1,5 km com criança no colo, com bolsa de compra, porque a Nititrans não consegue fazer um ônibus andar 1,5 km. Isso é uma briga de mais de 2 anos e meio, que o secretário de transporte, muito eficiente, não consegue fazer um ônibus andar 1,5 km para assistir essa comunidade de aproximadamente 350 moradores, tendo idosos, deficientes físicos, crianças e estudantes. E em cima disso, eu gostaria de dizer que a nossa associação de moradores, com tanto sofrimento, e eu botei uma notificaçãozinha aqui. Nós que tivemos experiências ruins, conseguimos enfrentar problemas com mais firmeza do que as pessoas que nunca passaram por isso. E eu gostaria de dizer que o sofrimento é a escola da vida. A gente aprende com o sofrimento e nós estamos aprendendo. A nossa associação aprendeu muito com o sofrimento que teve com a prefeitura no mandato anterior. Continua sofrendo muito com essa prefeitura que está aí hoje e nós vamos continuar sofrendo muito. Mas nós não vamos perder o brilho de continuar brigando, porque nós aprendemos com todo esse sofrimento a ter força e a arrumar recurso para continuar brigando. Queria agradecer muito a vocês. Boa noite.